Tudo bem? Uhum. Ó, já vou ligar aqui no meu também. Aleluia! Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês aí nos seus lares, nas suas casas. Estamos aqui, hoje é quinta-feira, e como toda quinta-feira, Bíblia em questão. Graças a Deus por isso. Hoje vamos falar sobre liderança, a importância da liderança no ministério. E estou aqui com a pastora Nília, que eu falei para ela essa semana que chamo de Lília. No meu contato tá a Nila, mas é a Nília. É verdade. E já nos conhecemos há mais de um ano, né, pastora? Quase 2 anos. Acho que uns 2 anos, né, pastora? Quase 2 anos. Uma pessoa maravilhosa que o Senhor colocou em meu caminho. Que num momento bem difícil que eu estava, e talvez ela nem tenha ciência dessa importância, mas nós tivemos uma conversa, e aquela conversa, o Espírito Santo usou ela para que acalmasse meu coração naquele momento, me desse direcionamento, e foi assim um divisor de águas. Deus é assim, irmãos. Deus não coloca pessoas na nossa vida por acaso. Aliás, com Deus não existe por acaso, né? Existe. Tudo tem um propósito, então estou muito feliz hoje. Aliás, todas as quintas-feiras, porque sempre vem pastores aqui que eu amo. Amém. Ou pastores que o Senhor coloca, que nem quinta-feira passada foi um pastor que eu conheci na quinta. Sério? Sim, pessoalmente, né? Porque um outro pastor me indicou e a gente conversava pelo WhatsApp de Taboão da Serra. Então fui conhecê-lo pessoalmente na própria quinta e foi uma bênção. Se apresente, pastora. Apresento-me. Bom, queridos, eu sou a pastora Nília, sou da Igreja Batista da Promessa, aqui em Imbu, né? E para mim é uma grande alegria poder estar aqui nessa live. Nós já nos encontramos com a pastora, com a membresia da igreja em outras épocas. Verdade. Por conta de um curso de Libras. Verdade. Né? Como eu dou o curso de Libras, e aí nós fomos nos envolvendo com a igreja, e foram tempos assim muito gostosos. Verdade. Né? E nos conhecemos assim, por conta de um curso de Libras, e aí depois fomos nos identificando e Deus foi nos aproximando. É verdade. Então, Deus é Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Bom, como eu falei para vocês, como a gente está anunciando aí já uma semana, vamos falar sobre lideranças. E embora pareça assim um tema tão simples ou algo tão corriqueiro, mas é muito profundo. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco, né? Eu sempre uso uma referência e eu quero ler para vocês aqui Êxodo. Vou ler tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, porque o que mais a Bíblia tem de Gênesis ao Apocalipse é falando sobre liderança. Parece que não, mas se a gente for se aprofundar, tem muito, fala muito. Porque a palavra de Deus deixa muito claro que você não caminha sozinho. Exato. Tudo que você precisa fazer, você vai precisar de um companheiro, de uma companhia. Exato. E a liderança, ela chega junto para dar esse apoio, né? Traz essa companhia. Para respaldar, é verdade. Êxodo 18, vou ler o versículo 25 e o 26. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100.000, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves traziam a Moisés e todas as causas simples eles mesmos julgavam. Ou seja, facilitava o trabalho de Moisés, muito, né? Muito. Em 1 Pedro, bora lá, 1 Pedro, capítulo 5. E aí eu vou pegar mais para perto a Bíblia, porque a pessoa sem óculos, né? O capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 4, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreei o rebanho de Deus que há entre vós,
aliás, pastoreai, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imensurável coroa de glória. Ou seja, aqui Pedro está nos instruindo e nos fazendo uma promessa, vamos dizer assim, né? Repassando a promessa que o Senhor Deus deixou para nós. Quando o Senhor vier ou quando estivermos com Ele na glória, teremos a nossa coroa. Vamos então às perguntas. Então, né, queridos amados que nos assistem, peguei-me nesse momento uma grande descoberta que as perguntas são para mim. Sim, exatamente. E eu achava que as perguntas eram para vocês. É para nós, né? Mas antes de fazer as perguntas, se eu fosse dar um exemplo de líder, vamos pegar assim, um exemplo de líder na Bíblia. Eu acho que eu ficaria aqui um bom tempo falando, porque tem vários. Tem aqueles que foram bem-sucedidos, tem aqueles que não foram tão bem-sucedidos, e aí a gente pode numerá-los. Eli, talvez, né, comeu bola, vamos dizer assim, em sua liderança. Eu fico pensando sobre Davi, sabe, pastor? Isso é um pensar meu, tá, irmãos? Me perdoe aí a minha imaginação. Mas eu estava essa tarde pensando sobre Davi, que ao mesmo tempo que foi um homem de guerra, um rei bem-sucedido, fraquejou um pouco em seu lar e por isso teve muitos problemas, colheu muito, né? Porque você vê os filhos de Davi, a destruição que foi, quando já adultos, enfim. Ou seja... E eu acho muito interessante, assim, a vida de Davi, ela fala muito comigo. Fala muito. Muito, tanto que o meu filho se chama Davi, né? E o que a gente acha mais interessante, o que a gente vê mais interessante, né, pastora, é que, embora as suas fraquezas, Deus ainda confirmava a vida deles com excelência e eles continuavam. E isso deixa um recado para nós, que embora as nossas fraquezas, não que nós devamos ficar pecando gratuitamente. Sim. Mas às vezes nós passamos por dificuldades, somos humanos. Sim. Então a vida desses homens nos lembra que nós somos humanos, que nós carecemos da oração de outros, da cobertura de outros, onde entra a liderança, porque Deus já confirmou que Ele quer nos usar, que Ele quer te usar, independente dessa tua dificuldade de conseguir se manter ali firme na presença, forte, porque nós não somos super-heróis, mas independente disso, o mais tremendo disso tudo é que, apesar de nós não sermos super-heróis, o Senhor ainda nos quer. Nos usa, nos quer, né? Cada um fazendo a sua parte. Eu costumo dizer que na obra de Deus, ninguém é mais que ninguém. Mas todo mundo tem vez e voz na obra. Então não fique preocupado porque você não é o líder de louvor, ou porque você não é o intercessor, ou porque você não é o diácono, porque o irmão pegou o meu lugar. Não, meu querido, minha querida. Eu quero te dizer que na obra todo mundo tem vez e voz. E o que Deus já decretou para a tua vida é o que vai acontecer. Ninguém vai pegar seu lugar. Glória a Deus. Mas eu acredito que o maior de todos os líderes, sem dúvida nenhuma, Jesus. Jesus é o exemplo maior de liderança, de amor, de cuidado, de como fazer. Ele é o exemplo maior. Mas enfim, pastora... Eu estava querendo tirar a sua atenção das perguntas, mas eu percebi que não consegui. Mas enfim, qual o papel da liderança na igreja? E aí eu falo da liderança no geral, porque talvez quem esteja em casa pense assim, a pastora vai falar daquela liderança de ministérios, né? Porque a gente tem, vamos colocar aí a igreja templo, e aí a gente tem, nossa, são tantas lideranças, você tem o pastor presidente, você tem o pastor regional, aí você tem o pastor da igreja lá do bairro, na rua, local, né? Aí dentro de cada igreja você tem ali o pastor local, aí às vezes você tem os outros pastores que ajudam, aí você tem a liderança de evangelismo, a liderança de louvor, é tanta liderança. Mas a minha pergunta é no contexto geral, qual é o papel dessa liderança desde
de cima, né? Vamos colocar assim, até aquele mais que tá ali, vamos dizer assim, um líder de quê? Dos obreiros, né? Que talvez do evangelismo, da intercessão, não colocando como um mais importante que o outro, Sim. não é dessa forma. Porque um depende do outro, um não vai sem o outro. Isso é uma coisa que a gente já tem que aprender desde, né? Tem um chamado, entendeu que tem um chamado, já precisa entender que um não vai sem o outro. É uma coisa junta. Por isso que a Bíblia coloca o corpo de Cristo. Porque é um corpo, não é o dedo sem o pé, entende? Não é o pé sem o dedo. Mas qual o papel dessa liderança na sociedade, desde aqui dentro, no templo, como lá fora? Então, pastor, eu vejo assim, como você disse no início, o papel da liderança ele é muito amplo, né? E nós temos lideranças de todos os níveis. Então, se nós colocarmos localmente, nós temos o pastor, que é o líder cabeça, e abaixo dele nós temos os líderes primeira linha, não que os demais não sejam, né? Nós temos os líderes primeira linha, que são aqueles que estão ali ao lado do púlpito, vamos dizer assim, né? Que é o diácono, é o intercessor, o irmão, a irmã que está cuidando da limpeza, são todos aqueles que estão colaborando para que o culto aconteça. E nós temos os irmãos que são suporte, nós temos os líderes que são suportes, que não deixam de ser primeira linha também. Mas primeira linha que a gente quer dizer é porque está de primeira mão, está ali próximo. É nesse sentido que a gente quer dizer. Exército, isso, é nesse sentido. Não que são melhores, né, são classe A, não. É porque eles estão em primeira mão, né, estão ali ao lado, dando suporte naquele momento. E aí nós temos os líderes de suporte, que estão logo ao lado, que é aquela turma, o evangelista de rua, é aquele capelão que faz a visitação no hospital, você entendeu? Que todos fazem parte da mesma membresia de liderança, né? Então a gente tem uma concha e um apanhado muito grande, e eu vejo assim, uma coisa que eu aprendi no passado, assim que eu saí do Instituto Teológico, é que o líder, ele precisa entender que ele é um guarda-chuva. Se o líder não entender que ele é um guarda-chuva, consequentemente, a liderança vai ficar desfalcada. O que é um guarda-chuva para você? Se o dia tá chuvoso, você não vai sair sem seu guarda-chuva. Né? Ah, eu tô de carro. Tudo bem, você tá de carro, mas dependendo de onde que você for estacionar, você vai ter que andar alguns metros e aí a chuva vai te molhar. Ou uma poça de lama, ou alguma eventualidade. Então, se o liderança ele consegue ser um guarda-chuva, o que é ser um guarda-chuva? É proteger. O papel do guarda-chuva é proteger quem está dentro. Então, o papel do líder, de primeiro momento, ele vai proteger quem está dentro. E logo depois ele vai dar suporte para sua liderança, para o seu cabeça local e para quem está do lado. Aleluia! Eita Deus, fala Deus! Né? Então, às vezes nós achamos que aquele líder ele pode fazer e não precisa de mim. Ah, pra que eu vou ser o guarda-chuva? Aquele líder, ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele é o queridinho do pastor, ele resolve. Ele já tem 10 guarda-chuva com ele, pra que eu vou levar mais um? E não é assim, né? Muitas vezes, um líder, ele chega na igreja e para dar suporte, ou um líder, ele chega no trabalho. Você é líder e você vai ser líder aonde você estiver. Exatamente. Isso uma vez que você tem... É importante, né? Que às vezes a gente não percebe. Mas quem é um líder nato mesmo, chamado, separado, aonde ele for, ele é um líder. Ele é um líder. Mesmo que ele não queira. Mesmo que ele pense assim, não quero me colocar assim, né? Não tenho querer, na Mas verdade. é tão natural que as coisas chegam pro líder. Ele não precisa ir atrás. Exato. As pessoas chegam em você e falam, olha, eu tava pensando em fazer isso assim, assim. O que você acha? Você pode me ajudar? Que eu percebi que você tem mais facilidade. Exato. E quando você vê, você já se desenrolou, já tá dando suporte pra pessoa. No trabalho é assim, e de repente já tem um monte de gente à sua volta. E quando você vê, você já tá cuidando das pessoas. Exato. Né? É aquele suporte. Então, uma vez que você é líder, né? Ontem eu estava numa live de temperamentos na nossa igreja e a gente estava falando sobre alguns temperamentos que têm esse traço de liderança. E uma vez que você é líder, você vai ser líder aonde você estiver. Dentro do mercado, o preço está alto.
pode ter certeza, vai ter cliente reclamando, mas o líder vai se manifestar. Nossa, é mesmo, tá muito alto, a gente precisa falar com o gerente. Não tá certo. Gente, vamos lá falar com o gerente, ele já encabeça o negócio. Exato. O líder, ele não reclama somente, ele já fala, mas ele já vem com a solução, ele já vem com uma atitude, exatamente. Ele é muito visionário. O líder, ele tem a capacidade de uma visão analítica, ele consegue analisar coisas num ângulo muito maior e com uma rapidez e uma facilidade muito grande que outro que não tenha essa visão não consiga. Então, muitas vezes, esses que têm essa visão, essa capacidade de análise, são esses que a gente puxa mais para perto, sim, porque vai fazer a coisa andar mais rápido e vai conseguir dar suporte para os demais. Então, não é que é o queridinho, mas às vezes ele tem uma condição de análise mais fácil. Sim, e isso é uma coisa que se percebe. Isso é uma coisa que, assim, quem é líder, você olha para ele e já vê, ele é um líder. Às vezes precisa ser trabalhado, sim, né? Precisa, enfim, precisa de um melhoramento, se é essa palavra, um aperfeiçoamento, né? Mas você olha ali e vê, ali é um líder. Então, é questão da igreja em si, do pastor em si, trabalhar com ele, né? Para torná-lo. No nosso caso, nós fomos forjadas um dia. Exato. Alguém olhou para nós e disse, você leva jeito para ensinar, você leva jeito para cuidar de pessoas. Késia, você não vai ser uma pastora, você leva jeito para conduzir pessoas. Não, nunca! Né? Um dia viraram para mim e falaram assim, Nília, você leva jeito para ensinar, para ministrar, você vai ser uma pastora. Eu nunca. Eu atrás de um púlpito, jamais, não consigo me imaginar, isso não é para mim. E deu 3 anos depois, estava lá eu pregando. E as coisas chegam para você sem você ir atrás. Às vezes, as pessoas fora veem isso antes de nós, percebem isso antes de nós. E aí, o que aconteceu um dia? Fomos forjadas, fomos trabalhadas. Não que nós estejamos hoje, nós continuamos sendo, porque como líderes, uma coisa que acontece muito com o líder, a todo momento você passa por um desafio novo. Vou chegar aí, peraí. Deixa eu dar boas-vindas pro pessoal, Nicolas, Flaviane, Maria Eduarda, Freitas, Célio Domingues e Alessio Silva, seja muito bem-vindo, pessoal do YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Eu não consigo vê-los por aqui, né? Mas Deus abençoe, eu sei que vocês estão aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem o nosso zap, que é o 951017542 com DDD 11, ou você deixa aí nas mensagens que as meninas estão vendo aqui, ela passa pra gente. Antes de ir para a segunda pergunta, eu preciso mandar um abraço especial pro Ailton lá de Arapiraca. Olha que bênção. Arapiraca, eu sou péssima de geografia, mas se eu não me engano é Alagoas. É Alagoas. Olha que bênção. E o Ailton foi uma pessoa que eu conheci também no ministério, nós trabalhamos na obra de Deus um tempo. E aí depois ele teve que voltar para a cidade dele. A gente estava conversando sobre o Bíblia, questão que ele falou que toda quinta-feira ele assiste. Abraço para você, Ailton. Deus abençoe você e sua família, viu? Amém. Falei para ele que eu ia mandar um abraço, tenho que honrar minha palavra. Abraço, dada. Verdade. E, pastora, como é que se torna um líder? Se torna ou você simplesmente você nasce com aquela, como eu posso dizer, capacidade não é bem essa palavra, mas com a facilidade. Você nasce um líder? Você já tem uma dosagem de líder na sua, vamos dizer assim, na sua linhagem, né? Há algumas características que nós herdamos. Nós sabemos que há algumas características hereditárias que nós herdamos dos nossos pais e outras elas vão acontecendo à medida que nós convivemos com as pessoas e nós vamos aprendendo. Um líder, como a pastora disse, às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós dizemos, esse fulano é um líder nato. O que é um líder nato? Essa pessoa já nasceu um líder, só vai ser moldada. Agora, há pessoas que ela tem uma dose de liderança, mas ainda está escondidinha. E aí essa pessoa, a gente vai ter que, né, fazer como a ostra. A gente vai ter que abrir com um jeitinho, porque o líder que está escondido, ele não quer aparecer. Ele tá lá guardadinho e ele olha para todo mundo e fala, não, eu jamais, não quero, não. Vai fulano, vai, o pastor te chamou, o chefe, o patrão, vai lá você, eu não. E só que ele tem uma capacidade de raciocínio que espanta quem tá perto.
E aí ele não consegue ficar muito tempo isolado, ele não consegue ficar escondido por muito tempo. Tá lá, tá intrínseco, né? Tá guardadinho dentro dele. Em algum momento isso vai desabrochar. Aí nós vemos o líder cabeça, que Deus entrega uma visão particular para ele, que ele bate o olho e ele fala, essa pessoa dá para ser trabalhada, isso é um líder. Né? E aí ele vai trabalhando, e de repente as pessoas olham e falam, nossa, mas esse fulano, há 2 anos, 3 anos, ninguém dizia que é o líder que é hoje. Ninguém dizia que pregaria como prega hoje. Ninguém dizia que seria um chefe de sessão como é hoje. Né? Porque ela vai passando por esses estágios e ela vai sendo trabalhada. O que aconteceu com a vida de Davi? A gente volta lá na vida de Davi. Davi, ele já era um líder. Sim. O que Davi fazia? Todos os irmãos iam lá para a guerra, iam lá trabalhar e Davi ia para o campo com as ovelhas. E as ovelhas conheciam a sua voz. As ovelhas o seguiam e mais, ele defendia com unhas e dentes. O líder, ele faz isso. Defende. Ele, quando ele vê alguma coisa que ele não concorda, que ele vê que é um absurdo, ele vai para cima com unhas e dentes para defender. Ele toma as dores. Então, se você tem esse sentimento que você está vendo que alguma coisa está acontecendo e você não está concordando, não, eu tenho que falar com o pastor, tenho que falar com o meu patrão, não está certo. Não, gente, tem que, olha, eu tenho uma sugestão. Sinto lhe dizer, você está desabrochando para ser um líder. E geralmente esse líder, quando ele vê algo assim, ele já vem com a solução. Eu fico tão encantada, eu vou até abrir um parênteses para contar algo aqui, que eu soube semana passada que eu fiquei assim, A gente teve um congresso infantil ano passado e veio uma moça ministrar aqui. E aí eu conversando com a Tati, a moça que me ajuda aqui, Tatiana Obreiro, sobre... Aí ela foi falando assim, como é o nome mesmo, Tati? Clara. Se a Clara não morasse tão longe, a gente até poderia chamar ela para fazer uma live sobre o Ministério Infantil. Aí eu falei assim, a Clara mudou? Onde é que a Clara mora? Ela falou, não, a Clara mora no Grajaú. Falei, ela mudou? Ela falou, não, ela sempre morou lá. Falei, mas como que ela sempre morou lá? Ela veio ministrar, ela saiu do Grajaú para vir ministrar aqui, vocês não me falaram. Tinha que dar alguma coisa para ela, tinha que dar um suporte, filha. Não, mas a gente resolveu tudo. A gente deu suporte, ela veio de Uber, a gente pagou. Eu nem fiquei sabendo. Então, assim, claro que a gente não está falando isso aqui para enaltecer. É para explicar que o líder, ele tem essa postura. A gente entra dentro do texto de Êxodo que você leu, que haviam sido separados homens por cabeça, as causas graves levavam para Moisés. Exato. E as causas menores, eles resolviam entre eles. Moisés então, não estava nem sabendo. Era uma situação que o que a pastora e o pastor precisavam se preocupar é que precisava acontecer o congresso, o evento. E os líderes já começaram ao feeling, ela vem de longe. A gente precisa resolver como a gente vai fazer, locomoção, como que vai ser, que hora vai chegar. Eles já cuidaram dessa parte. Quando a pastora foi saber, já estava resolvido. Um ano depois, eu achava que Clara morava aqui. O líder faz e isso. Eu falei, olha Senhor, agradeci o Senhor na hora, obrigado. É isso que a gente está falando, é disso, né? Verdade. Em todos os sentidos, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, Verdade. Né? É o guarda-chuva. É o guarda-chuva, Quais os desafios que a senhora já ia falando ali, que os líderes encontram, seja na igreja... Eu pergunto mais na igreja de hoje, na igreja contemporânea. E aí eu falo a igreja como um todo. Quais os desafios que um líder... Então, como eu ia começar a falar sobre desafios, é muito interessante, muitas vezes a pessoa ela não quer ser líder. Né? E em muitas situações que se tornam líder, ela não quer ser líder, ela não quer tomar frente. Mas ela é tomada por uma indignação tal do momento, da situação, que ela acaba tomando a frente, resolvendo o problema e que acaba despontando para ser um líder. Quando vê, já foi. Né? E o interessante é que essa pessoa, ela passa por desafios constantes e ela nem percebe. Então hoje ela está num patamar, amanhã ela está em outro, amanhã ela está em outro, e os desafios eles vão aumentando e a pessoa fica pensando, nossa, mas como que eu vou resolver isso? Aí chama um, chama outro, isso aconteceu. E aí tem alguns que viram e falam assim, então, né, se chegou pra você, é porque você consegue resolver. Você que resolve. Né? Então, desafios, como que a gente pode dizer assim, uma situação, um evento que de repente aconteceu com você há 1 ano atrás em um nível, e hoje ele já acontece em outro nível. Antes, você achava que não tinha condições de cuidar de pessoas.
E hoje você se pega cuidando de um grupo específico na igreja. Né? É um novo desafio. Você mudou de nível. Sim, e eu penso assim, que quando a gente fala assim, parece simples, né? Ah, eu cuido, vamos colocar mulheres, eu cuido do grupo de mulheres. Parece simples, mas não é. Vamos supor que ali tenha 10 mulheres, aí você não cuida só daquelas 10 mulheres. Você cuida daquelas mulheres, dos seus problemas familiares, vamos dizer assim, que ela traz até você, dos filhos, vamos dizer assim, porque se você é um líder nato, se você está na sua posição correta, vamos dizer assim, as pessoas reconhecem isso, então as pessoas vão até você. Exatamente. Quando você vê, você já é o psicólogo que está orientando, você já é a pessoa que está orando por aquela família, então assim, você se coloca espiritualmente em batalhas, Verdade. em guerras, Compra por brigas. família, compra briga, ou se compra, né? Brigas que a gente está dizendo, né? Espiritualmente, né? Não é sair na mão com ninguém. Não, e às vezes muito inimigos. Nossa, uma coisa que eu percebi assim nessa caminhada aí com Jesus é que você, quando está nessa posição, quando você entende, na verdade, eu acho que talvez o maior desafio de um líder, o primeiro deles, seja você entender. Você entender e aceitar isso. Eu acho que tem um tempo. Quando você entende e aceita, não, realmente, né, é isso aqui, eu vou ter que assumir isso aqui, a partir dali você se posiciona nesse E sentido. um detalhe dentro disso, né, pastora? Enquanto você, muitas vezes você entende e fica relutando contra aquilo. É. Só quem sofre é você. Só quem sofre, Porque as suas bênçãos ficam retardadas. Elas vão ficando retardadas. E não é ninguém que prende, é você mesmo. Exato. Porque você fica retardando. Não é pra mim, eu não consigo, eu não vou, não vai dar. E você retarda. Exato. E aí quando você entende, assume isso, aceita e se posiciona, você começa ali uma guerra, vamos dizer assim, espiritualmente. E às vezes você vai comissionando inimigos. Eu não sei se a senhora já percebeu isso. Sim. Eles brotam simplesmente porque você se posiciona em tal assunto, porque é um líder, ele se posiciona. Não é que ele vai fazer, que ele bate a tecla e fala, bate o pé, tem que ser do meu jeito. Não, mas é como a senhora mesmo falou, ele tem a visão daquilo. Visão que o outro não tem. Exatamente. Né? É bem naquela, sabe aquela passagem quando Geazi abriu as janelas e viu ali o exército que veio contra Eliseu, e Eliseu falou assim, Senhor, abra a visão do seu servo para ele ver. Quer dizer, Geazi estava, geralmente assim, Geazi estava apavorado, mas Eliseu já estava tendo a visão. Eliseu estava ali seguro, tá tudo certo, tá tudo resolvido, já tem o comando, já sabemos para onde vai, se vai descer o vale, se vai subir o monte, quem que vai conduzir, qual é o anjo que vai ficar à direita ou à esquerda. E o rapaz estava lá, apavorado, sem saber o que fazer. E às vezes essa visão diferenciada, ela causa alguns conflitos, e aí vão gerando, porque você já está entendendo a coisa, a pessoa não está entendendo, entende? E aí ela não entende o seu posicionamento, enfim. Aí vamos trazer pro mundo contemporâneo, o que causa, pastora? Nossa, a Kézia é tão metida, ela acha que ela sabe tudo. Ai, olha, nossa, vou te contar uma coisa, aí nascem minhas fofocas. Vou te contar uma coisa, menina, você não sabe, você viu o intercessor? Diz que só ele que sabe onde é que compra o rodo pra lá, pra limpar a igreja. Olha, eu se fosse você, nem ficava perto. Aí chega lá no serviço, menino, você não sabe. O fulano ali colocou um negócio lá na produção, deu maior B.O. Tô fora, porque ele acha que ele sabe tudo, se vira. Entendeu? Mais ou menos assim. É assim que surgem as fofocas mesmo. Simplesmente porque não tem a visão que o líder tem e não entende e começa. Né? É melhor, você acha melhor, é isso. As perguntas começaram a vir. Que lindo! Que lindo! Vamos lá. As perguntas são para você, não é, pastora? Pra nós. Como líder, posso melhorar o desempenho da minha equipe? Com certeza. Aí a gente volta lá que quando você se torna líder, você começa a passar por desafios e muda de níveis. Quando você
percebe, entende, assume que você é um líder, você começa a se posicionar e se preocupar com as almas. Então, meu Deus, eu preciso cuidar da minha vizinha. Sim. Só que você vai apenas com a cara, a coragem e a sua evangelização. Sim. Aí você vai lá, visita a vizinha, aí você tá lá no trabalho, eu preciso ajudar aquele meu colega de trabalho, porque ele não tá conseguindo se adaptar à situação ali da sessão. Aí você vai lá, dá aquela orientação para a pessoa lá no trabalho. Tá no primeiro nível. Sim. Aí, de repente, as pessoas começam a ver você um líder. Fulano, você não quer trabalhar nessa sessão e cuidar de uma equipe de 5? Sim. Fulano, você não quer ajudar aqui na igreja e cuidar de uma equipe, de um grupo de 10 pessoas? Olha, você só vai fazer isso. Pastor, é só isso mesmo? Pastor, é só isso mesmo? Né? Não, fica tranquilo, é só isso. Você vai cuidar, você vai fazer isso, beleza. Só que aí, quando você chega nesse segundo nível, o que acontece? Não adianta simplesmente aquela palavra do eu sei. Você vai ter que buscar fora. Exato. Você vai ter que se alimentar, você vai ter que buscar crescimento, porque você precisa ter para entregar. Você não pode dar o que você não tem. Exatamente. E aí você começa. Então aí você começa a mudar de nível. Porque aí você começa a buscar alimento, você começa a estudar. Puxa, eu não sabia que era assim. Exato. Nossa, descobri isso. Nossa, que interessante. E aí, quando você começa a mudar de nível, mais pessoas começam a se agregar. Então, aqueles 3, 5 lá na sessão se tornam 10, 15. Aqueles 10 na igreja já se tornam 20. Mas não foi porque você foi buscar, mas porque a pessoa começou a ver na sua vida, nas palavras de direcionamento, um norte. Sim. Aí você muda de nível. Sim. E aí, de repente, eu preciso falar com o pastor, eu preciso falar com o meu patrão, porque eu não sei o que eu vou fazer com esse povo. Uhum. Aí, pastor, então, eu falei que era 10, mas enfim, o que você acha de você assumir determinada área? Aí você tá lá no trabalho, aí o chefe vira pra você, então, eu falei que era só 3, 5, mas assim, a gente tá com um buraco em tal área, o que você acha, tal? Eu vou te dando apoio, eu vou te ajudando, você não vai estar sozinho, eu vou te ajudando, eu vou te ajudando, eu vou estar do lado, eu vou estar perto. E quando a pessoa vê, ela já saiu do primeiro nível, já está no segundo, já foi para o terceiro e ela nem percebe os novos desafios. Porque as coisas elas vão sendo atraídas para você. E quando você está com a sua vida alinhada, que nem foi a pergunta, né? Eu tenho como melhorar como líder? Quando você começa a buscar aperfeiçoamento, porque não tem como você ser líder e não buscar. Atrai para você, chama automaticamente. Eu tenho assim uma sede de conhecimento, não que eu seja metida, que eu quero ser mais, conhecer mais que os outros, mas eu tenho uma necessidade de buscar, de conhecer determinadas áreas que me chamam a atenção, que eu gosto, você entendeu? E eu vou atrás e eu tenho uma filha que é deficiente auditiva, que hoje está aqui com a gente, e por conta dela, eu comecei a buscar informações sobre surdos. E por conta disso, eu fui estudar Libras. E aí eu fui conhecer como que era a comunidade surda, como que era o mundo surdo, e de repente eu me peguei numa sala de aula do município, dando aula, né? Por quê? Novos desafios. Sim. Por conta do desejo. Melhoramento. Não porque você quer ser um líder, mas a coisa acontece naturalmente. Sim. O seu desejo de conhecimento, ele é muito grande, sim, né? Aí, de repente, você gosta de uma determinada área. Eu gosto muito de guerra espiritual. Eu gosto muito de intercessão, né? Você não pode ir para uma batalha sem armadura. Você não pode entrar num território sem conhecimento. Você não pode ir para a faculdade sem ter passado pelo Fundamental 1, 2, né, ensino médio. Não tem como. Você vai encontrar dificuldade. E você não consegue entrar na porta da faculdade sem passar pelo vestibular. Ainda que seja um Enem, você vai ter que passar. Eles vão te testar, eles querem saber os seus conhecimentos, para que você consiga acessar aquela sala. Como líder, a mesma coisa. Não basta saber que é um líder, não basta querer também, tem que buscar conhecimento. Então, esse conhecimento, ele vai trazer para você o aperfeiçoamento que você precisa. E aí, talvez, né, a gente, né, no ministério, a gente vê muito isso. A pessoa, ela é um líder, Deus está desabrochando ela para ser um líder, mas ela ainda tem algumas atitudes e comportamentos controversos. Sim. Que não condizem com a realidade de uma pessoa cristã. E aí, uma outra pessoa do trabalho, de casa ou da igreja vira e fala, nossa, você é líder? Desse jeito? Fazendo isso? Nossa, ninguém viu que você tá desse jeito? E é um líder lá no seu serviço? Nossa,
Por quê? Nós vamos sendo trabalhados. Quando você entende, permite que Deus trabalhe na sua vida. Permite que o Espírito Santo tenha acesso na tua vida. Ele começa a te orientar. Olha, você precisa começar a estudar isso. Olha, você precisa permitir que eu toque nessa área. Na gritaria, na ira, na impulsividade. Você precisa permitir que eu trabalhe, porque eu quero te usar. Eu quero que você vá mais além. Você acha que aqui já tá bom, eu tenho muito mais para você. Mas você precisa se permitir crescer. Precisa se permitir. Então esse aperfeiçoamento ele vai acontecendo. Esse momento que a gente está vivendo hoje de live, da necessidade da live, nunca passou pela nossa cabeça. Sim. Nunca imaginamos que a igreja teria que usar essa ferramenta. Mas há 2 anos, que já havia um desejo em mim fazer um bate-papo como esse. Uma coisa diferenciada, né? A gente Entendeu? só não sabia como. Há 2 anos. E aí, quando começou essa questão de pandemia, dessas coisas tudo, eu sentei com a Casey, converso muito com a Casey, e a Casey falou pra mim, tá vendo, mãe, por que do seu desejo de fazer o bate-papo? Porque ia precisar. Olha, uma coisa que nós temos conversado muito lá na nossa igreja, e com os líderes, né? Com o pessoal assim que a gente caminha junto, é que essa pandemia, ela veio mesmo assim como um divisor de águas. Sim. Essa quarentena, ela veio mostrar. É impressionante. Quem está em dúvida, quem está em cima do muro, quem está se posicionando, quem precisa buscar, quem precisa tomar atitude. Então a gente tem conversado muito sobre isso. E Deus ele é tão tremendo que ele abriu novos campos para que o evangelho avance. Né? Então, se as pessoas achavam que o evangelho podia ficar dentro de 4 paredes, sinto muito lhe dizer, o evangelho pode ir muito mais além. Graças e Deus a quer usar você. Graças Então, se você não se abriu para a liderança, permita-se. Deixe Deus te usar. Para você estar na liderança, qual o propósito maior disso? Propósito em Deus ou o meu propósito na liderança? Propósito, pastora? acredito que é em Deus, né, galera? Meu propósito em Deus? Como eu estou em Deus para ser um líder, para avançar como líder? Qual é isso? o propósito de uma liderança em Deus? O maior propósito? Como nós falamos no início, o papel da liderança é para dar um suporte muito de perto. Né? Jesus, quando ele esteve aqui, no seu ministério, ele não andou sozinho. Quando ele começou o seu ministério, ele estava buscando e entregando o conhecimento. E mostrando que o povo precisava buscar conhecimento. Porque até então, era tudo muito decoreba. Vamos para a sinagoga e vamos conhecer os profetas. Porque a gente precisa, das 7 da manhã até 1 da tarde, ler os profetas na sinagoga. Então era aquela coisa assim, muito engessada. E Jesus chegou e fez uma revolução e falou, ei, hello, vocês precisam melhorar, vocês precisam entender, vocês precisam conhecer. Por quê? As coisas elas são assim. E quando Jesus ele sentava, onde ele sentava, as pessoas chegavam. Ele não fazia esforço. Nenhum. E as pessoas de andar com Jesus começaram a ver que precisavam ter uma atitude diferente. E Jesus começou a forjar novos líderes. Sim. Começou a mudar nomes de pessoas. Então, se no passado seu nome era Pedra, sinto lhe dizer, Jesus está querendo mudar. Exato. Né? Então, se no passado o seu nome era Cabeçudo ou Cabeçuda, sinto lhe dizer que Jesus está querendo te forjar. Ah, pastora, tá, me mal interpretando, tá me xingando. Não tô. Eu tô te dizendo coisas que eu vivi. Sim. No passado eu era uma pessoa muito difícil para lidar. Eu tenho um temperamento muito forte. Há pessoas que olham pra mim e falam, nossa, você é tão meiguinha. Eu fico assim, meu Deus, esse ser não me conhece. Eu nunca vi isso. Meiga, dócil, né? Eu tenho um temperamento muito forte. Mas, ao longo dessa caminhada, o Senhor ele vai trabalhando na nossa vida. A pastora pode dizer isso. Sim. Quantas áreas nós tivemos que abrir e deixar o coração sangrar, doer, para Deus mexer e nos forjar. Não foi fácil. Mas Deus falava assim, eu te quero, tem um povo debaixo de você e eu preciso, você tem que me permitir cuidar de você. E aí a gente, mesmo sentindo tudo aquilo, Deus, apesar da dor, a gente via a cirurgia, a pastora pode dizer muito bem sobre cirurgia, né? A gente sabe que a cirurgia,
É uma dor ali, tem gente que não aguenta ver o corte, ver o sangue, mas a pessoa permite a cirurgia porque ela sabe que depois ela vai melhorar. Ela vai ter um processo. Então ela vai precisar passar por aquilo. Como líderes, nós temos um processo e nós precisamos permitir. Então eu tive que permitir. Esses dias eu ouvi uma irmã falar assim pra mim: nossa, pastora, a gente não vê você triste. A gente não vê, você tá sempre rindo. Né? Não que eu não passe por tristeza, não tenha problemas, tenho dificuldade, tenho que parar no posto de gasolina e abastecer, eu caio da escada, eu tropeço, tenho que fazer arroz na minha casa, tudo, levar o cachorrinho para fazer xixi na rua, como todo mundo, né? Faço isso como todo mundo. Mas a graça que está sobre nós, ela recai de uma forma tão tremenda, que quando você olha para Jesus, você fala, não, o centro de tudo para mim é aquilo. Então, independente do que eu estou vivendo, vale a pena. Vale a pena. Então, meu olhar, a minha atitude, o meu vocabulário, ele precisa mudar. Ele precisa ser diferente. E aí você começa a olhar, não, eu preciso permitir ser forjado. Por quê? Eu te digo, não é tão gostoso, tão agradável, quando você pode estar do lado de uma pessoa agradável? Agora, como é terrível quando você está do lado de alguém que abre a boca, só sai impropérios, que abre a boca, só bobagem, que é uma pessoa impaciente, murmuradora. Você fica perto dessa pessoa no máximo 5, 10 minutos, você fala, então, desculpa, eu preciso resolver um negócio ali, já venho. Então, né, os universitários por trás das câmeras, acho que estão se encontrando, estão se rachando aqui nesse ambiente. Né? Mas não digo quem é. Não digo, né? Então, aí você vira e fala assim, meu Deus, de onde vem tanta bobagem? Meu Deus, essa pessoa abriu a boca, quanto lodo saiu. Pai amado, preciso dar um jeito. Aí a pessoa até faz de... Ai, amiga, então, desculpa, amigo. Ai, me chamaram aqui, eu vou ali atender. Né? Pra poder... Porque é ruim você ficar perto de alguém que não se permite ser tratado. Mas como é gostoso quando você está do lado de alguém que é agradável, você não quer sair de perto. E as horas passam, você não percebe, e aí você ainda faz o convite, fulano, vem na minha casa. Ô fulano, a gente precisa marcar outras vezes. Nossa, foi muito bom, a gente precisa se ver de novo. Né? É muito bom. Então quando você se permite, a sua liderança vai fluir. As pessoas que estiverem embaixo de você, embaixo da sua liderança, elas vão ter prazer em ficar com você. E elas vão trazer novas pessoas para a equipe. E a sua liderança vai ficar muito mais fácil. Porque uma pessoa sozinha é desgastante. Muito. É difícil. Pensa no pastor e na pastora para conduzir uma igreja sozinha, sem líderes. Não vale? Seria muito difícil. Essa live, para acontecer, ela precisou de líderes aqui. Se não houvesse líderes, como que seria? Exato. Ia ficar muito complicado. Né? Aí nós precisamos de alguém que cuide da porta lá, porque a igreja está aberta. Nós precisamos de um local separado, limpo, então alguém já veio aqui, já cuidou, já higienizou. Aí nós precisamos de alguém que cuide, né, de toda a parte eletrônica, de todos os paramentos aí para que essa live aconteça. Então assim... Não é uma pessoa só. Nós não caminhamos sozinhos. Exato. Nós precisamos de pessoas junto conosco. Então quando a gente permite, as coisas elas acontecem com uma maior naturalidade e... Quando você precisa de ajuda, as pessoas elas se submetem automaticamente. Muitas vezes você não precisa nem pedir. Exato. É automático. Exato. Porque você olha, em você nasce a necessidade. Puxa, eu quero estar mais perto, porque fulano é tão bênção, tão legal pra mim. O que eu posso te ajudar? E aí, de repente, teu ministério começa a desabrochar, ele começa a mudar, ele começa a aumentar. E pessoas que estão perto de você viram pra você e falam assim, nossa... Como que você arranja tempo para ir lá, ficar perto do fulano, trabalhar, fazer isso? Aí você fala, nossa, eu gosto disso. Aí a pessoa, nossa, eu preciso colar nesse. Preciso grudar, preciso ficar perto. E a coisa flui naturalmente. É verdade. Né? Liderança é um negócio que flui quando você permite. É verdade. Eu acho que o maior desafio que tem é permitir mesmo ser moldado, ser operado, vamos dizer assim, porque acho que a primeira transformação precisa acontecer em nós mesmos. Verdade. Para depois fluir, né? Verdade. Qual deve ser a maior qualidade de um líder? Qual, pastora? Qual? Aí ela joga pra mim. Deixa eu jogar a bomba pra ela. Qual, pastora? Qual deve ser a maior qualidade? Eu acho que... Não sei se é a maior qualidade, mas vamos colocar assim. Acho que um líder, ele precisa estar... Não é a palavra, não é solícito. Aberto e submisso. Aberto.
aberto. Tanto para os que estão acima, para entender e trabalhar junto, quanto para os liderados. Se não tiver uma abertura, se não tiver uma disposição, porque às vezes, né, eu sou o líder, pronto. É assim, é desse jeito, acabou. Às vezes tem isso. E tem aquela outra mentalidade, né? Se a pessoa também não está aberta, né? Não entende. Nossa, agora meu líder é o tempo todo mandando em mim? Está mandando? Não, não está mandando. Está pedindo, está solicitando, está buscando um socorro em você. Exato. Então eu acho que essa abertura precisa ter na liderança em todas. Tanto na liderança maior, quanto naquele que já veio lá no meio, quanto nos liderados também. Acho que o liderado ele precisa ver em sua liderança que ali ele tem um respaldo, que ali ele tem um caminho, porque como eu falei falei antes, quando você está liderando um grupo, uma célula, vamos dizer assim, você está cuidando de pessoas. Mas eu não estou cuidando só da Anília. A Anília vem aqui, mas a Anília tem uma bagagem. Entende o que eu quero dizer? A Anília tem um filho, a Anília tem um emprego. Então, com isso, tem os problemas que a Anília tem que fazem a Anília hoje aqui para mim. Então, a Anília que está aqui hoje para mim, ela é uma soma de tudo que ela já viveu. E eu, como líder, preciso estar aberto para isso, para que a Anília tenha um espaço em mim, para que a gente possa começar ali um trabalho. Porque muitas das vezes as pessoas têm que ser trabalhadas. Aí entra a questão, né, pastora? Como você falou, líder e liderado. Líder, meu querido, minha querida, você foi chamado como líder e uma das coisas que você precisa entender é se permitir ser tratado por Deus. Porque se você se permitir, os seus liderados vão querer ficar embaixo de você. Você vai ser uma pessoa agradável. Há momentos em que a gente chuta o pau da barraca? Tem momento que às vezes você não está bem, porque nós não ficamos sorridentes 24 horas por dia. Há dias em que nós estamos com dor. Sim. Há dias em que você está sem dinheiro. Há dias que você tem problema para administrar. Você entendeu? E se a pessoa ela anda com você, ela sabe que você não está bem naquele dia e ela vai fazer o quê? Estender o guarda-chuva. Você não está bem. Aí o líder fala algo que entra atravessado no liderado. Se o liderado conhece e se o líder se permite ser tratado e busca conhecimento, no dia que o líder não estiver bem, o liderado vai saber que ele não está bem. Nossa, mas ele falou isso pra mim? Não, alguma coisa está acontecendo. Fulano, você está bem? Posso orar por você? Eu estou sentindo que você não está bem hoje. Você vai cobrir, tá entendendo? Agora, se eu não me permito tratar, se eu não busco conhecimento, quem quer ficar debaixo de mim? Porque o dia que eu estiver chutando gatos e cachorros, né, ninguém vai querer ficar perto. Pelo amor de Deus. Você viu? Você viu a Késia? Como ela chegou? Meu, deve estar de TPM. Meu Deus. Meu, você viu como ela chegou hoje na igreja? Que teve reunião semana passada. Né? E eu tive que fazer sozinha, para. Revela, Deus, fala, Deus. Né? E aí ela chega e fala uma palavra atravessada. Mas quem já está acostumado a andar com a pastora Késia vai falar, nossa, né, a pastora foi mais firme porque algumas coisas precisam acontecer. Ou então, nossa, a pastora falou algo que achei que não é legal. Acho que ela não está bem. Ou então eu vou procurar ela e vou falar com ela. Se você anda com o seu líder, você tem essa intimidade. E aí, você vai perceber quando alguma coisa não está legal com o seu líder e você não vai ficar criando caraminholas ou permitir que o diabo lance coisinhas na sua mente para te enfraquecer. Você vai pensar, não, peraí, isso que ela falou não tá legal, não desceu direito, eu vou procurar ela. Pastora, você tá bem? Pastor, ó, você está bem, glória a Deus, mas assim, isso que você falou não me desceu. Tá assim, tá pesado, me esclarece. A senhora tocou num ponto importante. 2 pontos importantes aí. 2. 1, andar junto. Liderança tem que andar junto. Tem que andar junto. Não anda junto, aí entra o segundo ponto. Satanás entra e faz a festa. Se não tá junto, é uma brecha enorme para ele entrar e desvirtuar tudo e acabou. E aí E a primeira coisa que faz é cegar a visão. Né? A primeira coisa, como fez com Sansão, né? E aí vai ter que administrar problema. O líder vai ter que administrar problema. Então é muito complicado. É muito. A paz do Senhor para Cláudia Santos, Leandro, Daniela, Júlia
e Otaciana, seja muito bem-vinda. Otaciana, Lembra glória a dela? Deus, amada, lembro-me das aulas de Libras. Exato. Menina, olha quanta pergunta vamos Sangue fazer. do Cordeiro, Jesus, é tudo pra pastora essas perguntas. Ah, eu acho que esse aqui já foi, ó. Acho que já respondemos, mas vamos só pincelar. O que leva uma pessoa a ser líder? Ela é, né? Já foi essa daqui, né? O perfil do líder. Qual deve ser o perfil do líder? Você falou aí a questão de ser aberto, né? Ele precisa ser aberto, ele precisa ter facilidade para ser submisso. Não que você tem que abaixar a cabeça para tudo. Você tem que engolir tudo e aceitar e dizer amém. Porque uma vez que você é líder, você vai questionar. Aliás, uma das características de um líder é o questionamento. O líder, ele não ouve as coisas, ele fica calado. Se ele não entendeu, se ali tem um ponto, a primeira coisa que ele vai fazer é questionar. Ele vai questionar. O questionamento faz parte de um perfil de Só um líder. que é o questionar respeitoso. Exato. O questionar submisso. Educado. Lembrando que aquela pessoa com quem você está conversando é um líder acima de você. Exato. Foi capacitado e foi ungido. Então, a moderação das palavras faz toda a diferença. Porque quando não há isso, sabe que o conflito nasce, né? Sim. A pessoa já vem pra cima confrontando, porque eu não gostei, porque eu não entendi. Não. Então, precisamos ser abertos? Precisamos. Precisamos ser submissos? Precisamos, né? Mas não é aquela submissão que diz amém para tudo. Mas é uma submissão que está disposto a seguir o líder. Quando o líder fala, olha, vamos, tá tarde, já são 9 horas da noite, então, pastora Kézia, eu quero que você desça comigo agora que nós vamos fazer um panelaço de arroz. Bebeu? Coloca, pastora. Na hora dessa, fazer um panelaço de arroz, tem comida na minha casa, né? Eu sei que tá meio fora aí o que ela tá pedindo. Não, peraí. Mas, pastora, vamos fazer uma panela de arroz uma hora dessa? Quinta-feira. Terminou a live, vamos pra casa e tal. Então, minha amada, deixa eu te dizer. Você deu oportunidade pro líder se expor. Entendeu? Você questionou e você deu oportunidade. Eu vou te dizer. Então, a gente tá com algumas famílias. E nós vamos servir essas famílias que vieram pedir socorro. Então, eu tô pedindo a sua ajuda. Comunicação. É diferente. Você entendeu? Então a gente precisa saber como pisar e a gente precisa saber uma coisa que eu aprendi, irmãos, a duras penas no passado. Não tinha meus filhos ainda, né? Então já faz longa data, né? Abafa o caso, que é a idade, né? Abafa o caso, entendeu? E há muito tempo atrás, e eu fiquei com muita bronca de um líder meu. Eu trabalhava com ele era um pastor regional e eu trabalhava com ele. E nós tivemos um evento no Ibirapuera. E eu fiquei muito brava com ele lá nesse evento. E nesse evento, a equipe de seminaristas era recepcionista desse evento que estava acontecendo no Ibirapuera. E lá eu fiquei uns dias antes, eu fiquei muito brava com ele e a gente ia ter que ir para esse evento. E eu falei, meu Deus, como que vai ser esse evento? Eu não tenho vontade nem de olhar para a cara do pastor fulano. E Isso acontece. era um dos líderes que estava encabeçando o evento, era meu patrão. Eita. Olha que situação. Então eu tinha que conviver lá no evento e na segunda-feira eu ia encontrar ele novamente. Irmãos, o tempo fechou pra mim de tal forma naqueles dias, você não tem ideia. Uma série de coisas aconteceram. Minha vida virou meio que de ponta cabeça naqueles dias e eu irada. Perdão, a alma inchada, não queria liberar perdão de jeito nenhum. E aí sentada em casa, aí comecei a falar com o Espírito Santo que o evento ia ser no dia seguinte e eu, meu Deus, como é que eu vou lá e o pastor fulano, e como é que vai ser? Ele vai me delegar algumas funções, eu não tenho vontade nem de olhar para a cara dele, eu tô chateada com ele, eu tô magoada. Eu só ouvi assim o Espírito Santo chegando. Libera. Porque se você não liberar, você vai ficar presa. Mas foi assim, de encontro assim, e o Espírito Santo me pegou e eu só chorei. Chorei, e eu, Deus, o que eu devo fazer? E o Espírito Santo falou, você vai procurar ele. Eu? Não, quem? Aí o Espírito Santo dá-lhe, bate lá. E bate lá. E eu não vou procurar. Deus, não, mas ele que está ocupado, Deus. Aquele desespero todo. E o Espírito Santo, ou vai, ou vai, ou racha o negócio. Ou você procura, ou você resolve. Aí, conclusão. Aconteceu o evento, cheguei lá e eu olhava ele passava por mim, resolvendo as coisas lá, e a gente na administração.
E ele passava, meu Deus, e o coração ardia, não vou falar, não vou falar, não vou falar. E o Espírito Santo, vai, eu não vou procurar ele, não vou. E ele passava, e ele voltava. E aquela angústia, já passaram por isso, né? E aquela angústia, e ele passava assim na minha frente, e o Espírito Santo, gente, era como se eu sentisse assim o Espírito Santo com uma espada nas minhas costas me empurrando. Vai. E eu, meu Deus, eu não posso, o que eu vou dizer pra ele então? Eu não vou falar, e o Espírito Santo vai, eu não vou, eu vou. Aí me desabei ali no saguão do Ibirapuera, e eu, pastor, eu preciso falar com o senhor. E ele sempre era muito assim, muito manso pra falar, ele pôs a mão no meu ombro. Minha irmã, o que foi, minha amada? O que você tem? Por que você tá chorando? Aí que eu me acabava mais ainda. Eu não conseguia nem olhar pra cara do homem. E eu, meu Deus, pastor, eu quero te pedir perdão. Mas o que aconteceu, minha irmã? Porque eu fiquei magoado com o senhor por causa disso. E daquilo outro também. E eu, perdoa, pastor. Do jeito que ele estava, manso e tranquilo, ele permaneceu. Minha amada, tá perdoada. Eu libero sobre a minha vida. Irmãos, na hora que ele fez aquilo assim, eu me arrepio até hoje. Eu senti como se Deus estivesse assim derramando sobre mim uma água fresca da fonte. Eu senti um refrigério, eu estava tão tensa, amargurada, e o evento ia ser de 4 dias, precisava estar lá os 4 dias. E foi um refrigério que eu senti o meu corpo assim, que estava pegando fogo, foi refrigerando assim da cabeça. Aí ele falou, minha amada, eu quero orar por você. Aí ele orou, eu não me esqueço disso. Foi uma das primeiras experiências que eu tive de ficar magoada com um líder. Aí ele orou, e eu me lembro que, dentre as coisas que ele disse, ele falou assim, Senhor, tira o peso da alma da tua filha. Senhor, ela entendeu o que é ser líder. Eu estava, se não me engano, no 3º ano do Instituto Teológico. Pai, abençoa a tua filha. E me liberou. E ele foi. Aí ele voltou para lá, e ali eu pude entender algumas coisas, e aí o Espírito Santo voltou perto de mim e falou assim, agora você entendeu que a sua vida estava presa? Nunca se levante contra o ungido de Deus. Irmãos, foi assim, foi uma experiência dolorosa que eu tive, mas eu aprendi a duras penas que contra um líder ungido de Deus, não se levante. Porque quem vai sofrer a consequência é você. Não é ninguém mais, é só você. Mesmo que o líder ele esteja errado, vamos supor assim que o ungido de Deus não agiu conforme deveria agir, acho que não cabe ao líder isso. Isso é uma coisa que ele vai resolver com Deus, Deus vai resolver com ele. Da mesma forma que Deus cobra, que o Espírito Santo cobra desse líder, a mágoa ou né, o peso, vai cobrar desse ungido também. Da assim, mesma forma, vai você tratar. pode chegar e falar com um líder, né, que você está enxergando que aquilo não está legal, porque, que nem a gente falou, nós caminhamos juntos, Sim. Líder e liderado, mas você não pode ser desrespeitoso e nem tentar ofuscar aquela liderança e levar palavras ruins para inflamar outros liderados, impor ou inflamar outros liderados e falar, você viu, eu não concordei com o que o líder falou, o que você acha? Eu se fosse, olha, vamos juntar e vamos motim, Isso Deus aí, não aprova. Isso aí entra lá no pecado de feitiçaria. Isso Deus faz não muita aprova moça. motim, né? O que você pode, sim, você pode chegar, conversar e ainda assim, se não conseguiu chegar a um acordo com o seu líder, vai orar, meu amado, você é líder. O mesmo Espírito Santo que está sobre você, está sobre aquela pessoa. E se aquele líder acima de você, ele não está vendo o que Deus mostrou para você, através da sua oração, Deus vai revelar para ele. Exato. E as coisas vão acontecer. Mas você não precisa tentar atropelar e impor pela carne, porque não vai acontecer. Não vai, só vai trazer problemas. Só desgaste. Acho que cabe até na próxima pergunta aqui, que é o que é ser um líder na igreja. O líder na igreja, ele é totalmente não, mas ele é diferente de um líder lá fora. Porque o líder lá fora, ele trabalha com coisas práticas, com coisas que ele está vendo, entende? Com coisas que, vamos dizer, com matemática, 2 e 2 são 4. Um líder na igreja, né? Concreto. Um líder na igreja, ele está lidando com coisas espirituais, com coisas que ele não vê, com guerras que ele não vê. Que começam a partir de nós. Então, às vezes, o líder ele precisa ter essa noção. Um líder dentro da igreja, que, peraí, eu tenho que estar antenado ao que está acontecendo espiritualmente. Porque assim, eu sou um líder, tenho o meu líder e tenho os liderados.
Mas entre nós tem o Espírito Santo, que trabalha em todos e em tudo. Então, assim, eu preciso entender isso. Nós precisamos nos alinhar. Precisamos nos alinhar em quem? No Espírito Santo. E aí, a gente entra na Trindade. Uhum. Quer parceria melhor do que ali? Eles se encaixam, eles se entendem, eles ministram. E se você está com essa dificuldade de relacionamento, de entendimento, pede que o Senhor derrame sobre você essa graça da Trindade. Esse entendimento, porque eles trabalham em equipe. Exato. E nós precisamos entender isso. Exato. Que nós estamos debaixo da igreja de Deus. E nós precisamos nos alinhar. Porque se você não alinhar, a coisa não acontece. Se marido e mulher não estiverem alinhados, a coisa não acontece. Tá entendendo? Então, é a mesma coisa. Exato. Se não alinhar, não vai fluir. Exato. A senhora deu um exemplo bom mesmo. Casamento, relacionamento, casa é uma empresa, tem muitas coisas ali que tem que se conversar, tem que se ajeitar, né? Às vezes a mulher ela tem um perfil de liderança e o marido também, aí os dois querem mandar e quer fazer, entende? Não é assim, tem que sentar, tem que ver o que precisa, o que não precisa, o que é essencial, enfim, para que a coisa comece a andar. Porque aí sabe o que acontece? O que mais acontece é a ignorância. Ah, Satanás está fazendo a festa. Ai, meu Deus, Deus está me provando. Eu estou passando uma luta e, na verdade, às vezes não é. É só falta de você parar, entender a situação. Às vezes, o monstro que você está enxergando, ele nem existe. É a crise do entendimento. É só falta de entendimento para parar, entender o que está acontecendo, entender qual é o seu papel ali em toda aquela... Para ouvir. Parar. Que às vezes você ouve, a pessoa falou uma coisa, mas quando chega aqui está distorcido, o entendimento vai sair errado e a comunicação para outros vai bagunçar. E às vezes o entendimento que eu tenho do que a senhora falou vai muito da emoção que eu estou vivendo no momento. Então a senhora falou algo que na sua ideia era para lado A, mas o meu sentimento, o meu emocional levou para o lado B. Aí ferrou. Que é o que a gente falou, né? Da questão de andar junto. Se não andar junto, não conhece. Se não conhece, vai virar problema. Como ser um líder segundo a Bíblia, acho que se resume no que a gente acabou de falar, né? Entender que, assim, eu sou líder, sim, mas eu devo em tudo consultar, primeiramente, o líder maior, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é aquele que direciona e que encaminha tudo, e que para eu ser um bom líder também, aliás, primeiro precisa estar centralizado nele. Porque se eu começar a pensar assim, eu sou líder, nasci para isso, fui chamado para isso, então eu sei o que eu estou fazendo, já começou errado. No centro do universo. Já começou errado. A gente sim tem o conhecimento, tem que buscar e tudo mais, mas cada dia é um dia, cada história é uma história, né? Você está lidando com vidas, você está lidando com almas, então não é uma receita de um bolo. Não tem. Né? Não tem fórmula. O caminho que me levou até o coração, um exemplo da Fernanda que está aqui, não é o mesmo caminho que vai me levar ao coração da Tati. Então, assim, eu tenho que estar ali. É igual médico, eu fico pensando assim. A gente fala assim, o médico sabe tudo. Cara, estudou 10 anos para fazer o que está fazendo. Engano seu. Professor. Cada paciente é um. As pessoas acham que o professor sabe tudo. Engano seu. A gente seu. não sabe, a gente tem que, às vezes, ir lá no Pai Google. Cada paciente é um, e ele vai ter que voltar a estudar aquele paciente porque é um organismo totalmente diferente do outro. Cada cirurgia é uma, e por mais que ele tenha feito a vida, sabe? Tem aí 10 anos de cirurgia, ele vai ter que parar, voltar aos estudos para estudar aquele, falando de cirurgia neurológica, né? Daquele cérebro, porque aquele cérebro não é o mesmo que ele fez cirurgia há 3 horas atrás. Verdade. É outro cérebro. Então, assim, trazendo para a obra de Deus, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, você vai precisar dele na sua caminhada, sim, porque cada pessoa é uma, o que se aplica a uma não vai se aplicar na outra, e o líder precisa saber disso. Isso traz, às vezes, até muitos questionamentos. Mas por que fulano é mais enérgico com fulano? Por que fulano com outro ciclano trata mais, sabe? Porque é diferente,
são pessoas diferentes. Isso a gente aprende muito, isso é um pensar meu. Talvez eu esteja errada, mas é a experiência que eu tenho. Eu acho assim que para trabalhar na liderança de uma igreja, de um ministério, era necessário a gente ter filhos. Pelo menos um. Verdade. Se tiver dois, já ajuda bastante. Acho que dois, pastora, porque Não um é? aí você só vai ter uma experiência. Só uma experiência, porque em casa você já vai viver isso. Você vai ver que você tem 2 filhos nascidos de você. Que você gerou e são seres humanos completamente diferentes. E que você passa todas as direções, todas as orientações e mesmo assim no final da ponta ainda faz diferente. Entendeu? A mesma educação que você dá para um, você dá para o outro, o mesmo ensinamento que você ensina um, você ensina o outro, mas no fim, cada um aprende da sua forma e cada um vai expor isso, vai manifestar isso e vai viver isso da sua forma. Verdade. E às vezes o mesmo ensinamento precisa ser um pouquinho diferente, porque cada um tem seu tempo. E é como a gente disse, não tem forma. Não tem fórmula. Então, assim, para trabalhar já precisa entender isso de imediato. A ferramenta principal é o Espírito Santo. E aí, normalmente, quando a pessoa ela começa a desabrochar para ser um líder, ou ela é chamada para ser um líder, ela fala, eu não quero não, tem que cuidar de pessoa. Ai, fulano é assim, Beltrano é assado, ciclano é torto, Beltrano é assim, é folgado. Ai, aquele ali, ai não, aquele ali não quer ir embora da igreja, gruda na porta da igreja, não vai embora de jeito nenhum. Ai não, aquele ali dorme no culto o tempo todo, vou ter que falar, chamar atenção. Ah não, aquele ali, nossa, aquele ali, eu não abre a mão nem para dar bom dia, vou ter que falar. Ah não, não quero ser líder. É um desafio e tanto. Nossa, mãe. Seja bem-vinda, Maísa. Deus abençoe. Sabe que hora é, pastora? Sei não, amada. 9h11. Eita, papai. Essa é a última, né, meninas? É a última pergunta. Mas eu acho que essa daqui a gente também já falou. Quais são as qualidades necessárias para alguém ser líder? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Mansidão. Timóteo fala. Fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Exato, Paulo falou muito isso, né? Vós líderes, marido de uma mulher só, e por aí vai. As tem recomendações para Timóteo. Tem lá as recomendaçõezinhas. Lá tá. Eu tinha até visto aqui, mas eu acho que eu não marquei. Mas tá lá, na carta aos Timóteos, você lê que tá bem explicadinho. E assim, também, né, pra gente, da minha parte, né, pra finalizar. Dê suas considerações finais. Isso, né? Perceberam que eu falo bem pouco, quase nada, né? Um Musk. Né? Se às vezes você de repente não quer ser um líder por receio, né, por medo, eu quero te dizer que ser um líder vale a pena. É a coisa mais gratificante que Deus pode fazer foi me chamar para a liderança. É mesmo? E é algo assim que me constrange, me comove, me chama para perto de Deus a cada dia, porque como líder eu sou obrigada a buscar. E quando eu busco eu me alimento, e quando eu me alimento eu cresço. Entendeu? Sim. E sem falar que não é a troca de figurinha. Você não faz troca com Deus. Mas quando você atende o chamado de Deus, as porções de bênção de Deus são derramadas abundantemente sobre você. Sabe? Deus, ele não cerra o céu sobre a tua vida. Por quê? Um pai amoroso tem prazer em atender um bom filho. Então você está atendendo o chamado do pai, por que o pai não iria te abençoar? Exatamente. Né? Então vale muito a pena ser um líder, vale muito a pena, irmãos, vale muito a pena cuidar de vidas. Há pessoas que dão mais trabalho que outras? Mas quando você consegue ver o final lá na ponta, aquela pessoa sendo salva, resgatada, e ver aquela pessoa chorando, vindo na frente, pedindo socorro, ou então te chamando, glória a Deus, eu amei, eu quero andar com você, mas eu tenho mais 3 lá para você cuidar. Você fala, meu ministério está crescendo, meu ministério, Deus me quer, Deus está me usando. Não tem coisa mais gratificante do que você saber que Deus quer te usar. É constrangedor mesmo. Eu entendo quando a senhora falou, me constrange também. Às vezes você olha pra você, né? Você não vê capacidade, humanamente assim, falando. Oi? Né? Você não vê. Vamos conversar, Deus, como é que é? Mas aí quando você começa a ver os frutos, você entende, né? Que assim, na verdade a gente precisa entender que estamos aqui para isso, o Senhor nos criou para isso. Né? Foi o prazer dele, foi vontade dele. Estamos aqui neste momento por vontade dele. Verdade. Aceitar isso e buscar a cada dia mais melhorar. Amém. Melhorar pelas pessoas que você lidera, melhorar por você, para
que você também cresça como pessoa, para que você cresça como líder, para que você cresça no seu relacionamento com Deus. Porque eu sempre uso uma frase e ela parece muito, como eu posso dizer, forte, mas ela é verdade. A obra, fazer a obra de Deus, seja de aonde for, na liderança que for, no setor que for, não vai te levar ao céu, não vai. Porque a salvação não vem por obras, é dom gratuito de Deus. Mas uma vez que você entendeu que você sim foi chamado para esse exército, que você sim, o Senhor te escolheu para isso e você não faz da forma como deve ser, ou seja, não procura melhorar, não busca conhecimento, entende o que eu quero dizer? Faz de forma relaxada, isso sim pode te custar a salvação. Não, e olha o privilégio. Um dia nós estávamos em algum lugar do mundo e ninguém te conhecia. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Mas havia alguém que me viu. O próprio Deus me viu e disse, é você que eu quero. E é você que eu vou capacitar. E você fala, mas Deus, eu não tenho capacidade. E Deus fala, é você que eu quero que vá cuidar de 200, 500 mulheres amanhã para mim. É você que eu quero que cuide de uma equipe de 50 intercessores. É você que eu quero que conduza, que faça. É você. E você fala, mas Deus... Aí você começa a colocar os poréns diante de Deus, como Moisés. Ah, Deus, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho isso. Deus não está perguntando nada disso para você. Ele simplesmente te chamou. Aceite o convite, porque as porções de Deus vão ser dobradas sobre a tua vida. O restante ele se responsabiliza. E que nós como líderes, isso eu falo da Igreja de Cristo em geral, né? Não falo Cristo salva as nações nem a quatro paredes. Que nós venhamos se juntar, sabe? Entender essa responsabilidade, verdade. Entender que o mundo precisa. Porque parece que não, mas precisa. Verdade. O mundo está cada vez pior, está cada vez mais terrível e a tendência é piorar. A igreja, o Senhor precisa de líderes centrados, que saibam quem são, quem saiba quem é Deus e que saiba o propósito de Deus através da vida dele, para que a gente possa fazer, que a gente consiga alcançar o alvo maior, que é almas para Cristo. Que tudo se resume em almas para Cristo. Almas, almas e almas. O coração de Deus bate assim. Dai-me almas, Senhor, dai-me almas. Então, assim, pessoas perecem, pessoas estão perecendo nesse momento, presas em armadilhas espirituais. Salmos, né, deixa bem claro, pede-me, te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. É Deus dizendo, você só precisa pedir. Exato. Só. Exatamente. Então, vamos, né, deixar de lado pequenas picuinhas, né? Pequenas coisas, pedrinhas, que na verdade às vezes faz a gente tropeçar e vamos marchar para o alvo, que é, em primeiro lugar, almas para Cristo. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Senão nós vamos estender e fazer uma vigília, que para você não seria nada mal, como eu disse ontem. Você está em casa, no conforto da tua casa, então nada ruim. Então deixa aqui, agora é pelo YouTube, coloca na TV mesmo, bora ficar aqui. Meninas, quem vai ser na quinta-feira que vem que eu estou perdida? Já é o pastor Janilson, não? Olha, gente, a produção também está perdida. A liderança aqui não está. Tudo ao vivo e a cores, essa pandemia é maravilhosa. Mas acredito que seja o pastor Janilson. Semana que vem a gente vai falar. Depois vem o Robson e o último. Não, é o Robson. Semana que vem, Robson Aquino. Vamos falar sobre graça versus lei. Acredito que é isso. Graça versus lei. Não é, menina? Quem é? É isso sim. Sim, mas a gente vai postar aí, perdoe-me. É ao vivo. Bom, pastora, eu quero pedir para a senhora fazer uma oração por essas pessoas que estão aí. Amém. Faço sim, participando pastora. Junto conosco. Em nome de Jesus. Quinta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Faço sim. Amém? Digo, olhou já quem vem na próxima semana. Pastor Robson e sua esposa Sara. Lei versus graça. Professor é isso. A memória aqui é boa. Memória não, queridos, né? É o post que você me enviou. Lei versus lei, isso mesmo. Memória não tá Graça, tão boa graça assim não. Versus lei? Lei versus
versus Graça. Pastor Isso. Robson e a sua esposa Sara. Ô, Dia glória. 16. Glória a Deus, isso mesmo. Amém? Deus é bom. Quinta-feira, em nome de Jesus. Tá vendo, irmãos? Liderança é isso, a gente se completa. Exatamente. Não é verdade? A gente caminha junto e se completa. Obrigado, Senhor. Deus é bom. Amém. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão Amém. precioso, Senhor. Verdade. Pai, eu te agradeço por esse convite, Senhor, que a tua filha me fez, que o Senhor nos concedeu esse tempo aqui. Amém. Pai, muito obrigado, porque eu sei, Senhor, que de alguma forma houve uma construção em Amém. vidas nesta noite. Senhor, e nesse momento, se porventura ainda houver pessoas que tenham dúvidas, que estão ainda, Senhor, preocupadas, sem saber se são líderes, se tem chamado, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha Amém. liberdade para visitar. Amém. Senhor, levanta novos líderes para a tua casa. Senhor, fortalece os que já estão caminhando com os Amém. teus filhos. Em nome de Senhor, em Jesus. nome de Jesus, entra com as provisões e os suprimentos necessários. Amém, Senhor, entra com o conhecimento, Senhor, que esta equipe necessita. Pai querido, agrega, traz, Senhor, dos quatro cantos, Amém. Pai, aqueles que vão somar a esta Amém, obra. Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ainda que todo tropeço, Senhor, no caminho dos futuros líderes, Amém. Pai, sejam retirados neste Em nome momento. de Jesus. Senhor, que todo tropeço na vida dos atuais líderes, Senhor, caia por terra, nome porque de são Jesus. braços fortes, Pai, chamados Em nome por de Ti. Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que eles sintam, Senhor, o abraço da Tua graça, o Amém. Teu amor, o Teu cuidado. Pai querido, visita agora cada vida, cada casa, Senhor, que está nos assistindo, que o Teu poder alcance, Senhor, e que vidas sejam ministradas, Amém. que o Senhor possa trazer para esta igreja, para este povo, para a Tua igreja um novo tempo, Amém, Senhor, Jesus. um tempo de conquistas, Amém. Pai, um tempo, Senhor, em que podemos andar num novo nível contigo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, tira tudo aquilo, Senhor, que nos afasta. Senhor, como a pastora disse aqui, todas as situações, todas as entrelinhas, todas as Verdade. picuinhas, Pai, porque nós somos somos o Teu povo e nós queremos o melhor para o Teu reino, Amém. Senhor. Por isso nós te pedimos, sê com o Teu povo nesta noite. Em nome de E nós te agradecemos em nome de Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amém, pastora. Jesus. Obrigada por ter aceito. Deus abençoe a sua Amém, vida. Jesus. E aqui a senhora sabe que tem um espaço sempre que a senhora Amém. quiser. Já é minha casa, sou de casa. Glória a Deus. Deus é bom. Fique